E aí, pessoal, boa tarde, obrigado pela presença. A gente queria fazer esse evento para, enfim, comentar um pouquinho sobre outra experiência de observatório. A gente está em processo de construção do observatório da cidadania JF, que é o observatório aqui da Prefeitura de Juiz de Fora. Então, a gente convidou vocês como parceiros da gente desde, né, o território da cidadania, vários eventos já fizemos. Então, o objetivo é isso, de trabalhar com você. A gente tem aqui 3 observatórios convidados. A gente tem o Observa Sampa, na figura da Marília, o Observatório do Milênio, de BH, com o Rodrigo, e também com o Observatório de São Lagoas, com o Alex. Enfim, a dinâmica, só para explicar um pouquinho, a gente quer mais uma conversa mesmo, para eles discutirem entre eles, e também a gente depois abrir um espaço para perguntas. A gente tem algum roteirinho, no primeiro momento que cada um se apresente, e fale um pouco sobre o observatório. Deixa eu só aceitar uma pessoa que está querendo aqui. Rosane, da PPH. Então, a gente vai abrir um espaço de 5 minutos para cada um se apresentar, e depois também a gente vai abrir cada um com 5 minutos para responder a pergunta e depois comentar a resposta do outro, enfim, adicionar questões. Eu vou adiantar que eu vou ser um pouquinho chato com o horário mesmo, porque a gente tem, né, tempo, todo mundo está com o horário marcado aqui, mas eu vou avisando também, enfim, sem preocupações, a gente vai conversando aqui, acho que vai ser bem interessante esse evento. E, enfim, deixar a palavra com... Enfim, quem quiser começar, pode ficar à vontade. Obrigado, gente. Vocês querem que eu comece, gente? Vamos lá. Bom, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer o convite para participar desse evento, dizer que é muito bacana estar com todos vocês aqui, com o Alex, com o Rodrigo, a gente poder fazer essa troca, né, entre os observatórios, acho que é muito rico para a gente, para o nosso trabalho. Bom, eu sou coordenadora de avaliação e gestão da informação na Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias, que é uma secretaria que fica dentro da Secretaria de Governo na Prefeitura de São Paulo. E o observatório foi criado em 2014, né, via portaria, então a gente tem quase 10 anos já de Observa Sampa, ele mudou algumas vezes de secretaria, agora a gente está aqui na secretaria que eu falei, né, na CPEP, e ele se constitui de uma plataforma virtual, né, que a gente pode apresentar os dados, indicadores e evidências sobre a cidade de São Paulo. Atualmente a gente conta com 690 indicadores, a gente pode fazer buscas, né, pelo tema, pelo nome do indicador, pela região, e enfim. E o que a gente abriga também nesse observatório é os indicadores dos ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente tem atualmente por volta de 360 indicadores da Agenda Municipal 2030. E além disso, a gente possui painéis temáticos, né, com séries temporais, com mapas e visualizações. E também, né, preconizando pela Lei de Acesso à Informação, a gente tem a parte de dados abertos, que a pessoa pode entrar no site e fazer o download dos indicadores, das variáveis ou dos indicadores ODS separadamente. Toda a base pode ser acessada de uma única forma. A gente tem decretos, né, que regulamentam o nosso observatório. É claro que, apesar de ser uma plataforma virtual, ele é feito de pessoas, né, sem as 24 secretarias que fazem parte do nosso grupo técnico intersecretarial de indicadores, a gente não conseguiria manter esse observatório em pé, né, e no ar há tanto tempo. Então tem uma série de discussões, reuniões periódicas que a gente faz com as secretarias para a gente poder atualizar esses dados anualmente, né, que a gente faz. Tem 2 períodos que a gente atualiza no momento, que é em maio, no primeiro semestre, agora em novembro, no segundo semestre. Né, então a gente vai chegar no mais um período de atualização, mas como a gente teve pandemia também, tem alguns, a gente teve alguns atrasos nesse processo, né. Além disso, né, dessa parte da gente manter esses indicadores das políticas públicas municipais no ar, a gente tem também essa participação, né, em eventos, a capacitação de servidores públicos, né, com essa parte de indicadores, pensando no desenho, no ciclo de políticas públicas. Então, a gente tem o nosso curso que a gente oferece aqui para os servidores municipais também, desde 2017. E é isso, meu tempo está esgotado já, eu falei muito pouco, falei muito, e eu posso passar a palavra para os meus colegas. Perfeito. Obrigado, Marília. Imagina. Posso seguir aqui? Vai, Rodrigo, depois na sequência eu falo. Tudo bem, então. Bom, eu sou Rodrigo Nunes, sou geógrafo, servidor de carreira da Prefeitura de Belo Horizonte.
estou ocupando, né, a gerência de indicadores na Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Belo Horizonte, e estou à frente da coordenação desse projeto, né, que é o Observatório do Milênio. O Observatório, ele surge, a iniciativa dele tem início em 2005, quando Belo Horizonte participou de um projeto piloto das Nações Unidas, coordenado pelo UNEVITAR, para a localização da então Agenda Global, que era a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, ali começa a nossa história. Um primeiro passo que Belo Horizonte fez, seguindo as recomendações das Nações Unidas, foi angariar uma rede de parceiros institucionais para o projeto, essa rede focada muito na participação das universidades, e em 2008 foi formalmente constituído o Observatório por meio de um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Belo Horizonte e essas instituições acadêmicas parceiras do Observatório. Não eram exclusivamente instituições acadêmicas, nós chegamos a ter a participação da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais aqui nesse nosso arranjo. O governo do Estado de Minas Gerais participou em determinado momento, via Secretaria de Planejamento, hoje apenas a Fundação João Pinheiro participa. Mas esse arranjo, então, constituído ali em 2008, assume o papel de monitoramento da, então, agenda global, do monitoramento local daquela agenda global, que era a agenda do desenvolvimento do milênio. E fizemos uma série de publicações de relatórios ao longo desse período, 4 relatórios, tinha uma iniciativa de publicação também de revistas para divulgação científica, de artigos e trabalhos acadêmicos vinculados a temas da agenda ODM. E quando iniciamos o ciclo de monitoramento ODS, a gente deu um passo seguinte, que foi uma maior interação entre a agenda global, essa nova agenda global que é a agenda ODS, com o planejamento das políticas públicas. Então, o nosso PPA, já para o período 2018-2022, foi o primeiro elaborado pela gestão, né, que assumiu em 2017. Nós fizemos um primeiro alinhamento dos programas do PPA com os ODS. Criamos também um orçamento temático, que vai no nível mais detalhado do orçamento, que são as subações, para a gente apresentar a execução orçamentária por ODS. E demos prosseguimento a essa rede de parceiros focada no monitoramento dos indicadores. Então, o projeto do Observatório propriamente dito teve continuidade com essas instituições. Hoje participam a UFMG, a Fundação João Pinheiro, a PUC Minas, algumas universidades particulares, como a FUMEC, Newton Paiva, UNA. Continuamos tendo o apoio do UNEVITAR, do ICLEI, né, nos processos de divulgação e de interação com outras cidades. Em termos de foco do observatório, ele sempre foi focado no monitoramento da agenda ODS, né? Começa com a agenda ODM, hoje com a agenda ODS, então esse sempre foi o nosso foco, e com base na análise de indicadores. Então, nós temos aí como plataforma, né, disponível na página da Prefeitura os relatórios, que são periodicamente divulgados e produzidos pelo observatório, e o painel de dados, com hoje um conjunto de 162 indicadores que são monitorados na cidade, vinculados aos 17 objetivos. Essa plataforma também, a base de dados, né, que dá suporte a essa plataforma de indicadores, também está disponível em formato de dados abertos, no nosso portal de dados abertos da Prefeitura. E eu acho que é importante destacar o modelo, assim, em linhas gerais, como funciona, né? Como o foco do observatório é sempre a produção dos relatórios de monitoramento local, nós temos uma macro divisão do trabalho entre observatório, né, parceiros institucionais do observatório e prefeitura, que funciona da seguinte forma: a prefeitura com suas equipes técnicas, e aí nós temos representantes técnicos em praticamente todos os órgãos da prefeitura, organiza os dados e os indicadores, atualiza a base de dados e convidamos os especialistas das instituições acadêmicas parceiras do projeto para produzirem as análises dos dados, né? Esses indicadores, quando foram definidos ou quando é necessário fazer qualquer revisão, a gente faz em conjunto com os nossos parceiros acadêmicos, né, discutindo viabilidade de construção de novos indicadores, de mudanças de metodologias, mas a atribuição de atualizá-los fica por conta da prefeitura.
e a atribuição de produzir as análises, ou pelo menos coordenar a produção dessas análises para a elaboração do relatório, fica por conta dos nossos parceiros acadêmicos. E assim, no ciclo bianual, a gente está, a cada 2 anos, publicando esse relatório de monitoramento e, anualmente, fazendo atualização do painel de dados no portal da Prefeitura. Obrigado, Rodrigo. Perfeito. Alex, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Marília, Rodrigo, todo mundo aí em Juiz de Fora. Acho que é uma baita iniciativa a gente poder conversar sobre os observatórios. E meu nome é Alex, eu sou arquiteto urbanista e sou coordenador do ONU Habitat, aqui para o projeto Visão Alagoas 2030, que é o nosso acordo de cooperação técnica com o governo do estado de Alagoas, que vem desde 2017, já estamos finalizando a segunda fase desse acordo de cooperação, conversando para continuar para cá aqui mais um tempo, para consolidar um pouco da nossa atuação aqui no ONU Habitat, que tem sido justamente voltada ao aprimoramento e impulsionamento das políticas públicas, essencialmente urbanas, junto com o governo de Alagoas. Então, a gente tem diferente de São Paulo e BH, a gente tem um observatório que engloba o estado de Alagoas. Então, pensando também que a realidade dos municípios de Alagoas a maioria são 102 municípios. Maceió, a capital, concentra 1/3 da população do estado. Depois Arapiraca, que tem 200 mil habitantes, e o resto são municípios pequenos, né? Então, essa plataforma visa não só apoiar o estado na localização dos ODS e no acompanhamento do alcance dessas metas, mas também dar uma plataforma de suporte para os municípios, né? Que os municípios possam começar a trabalhar nas suas gestões com base em dados e evidências. Portanto, tem sido uma experiência muito interessante. Assim, acho que no momento que a gente se encontra, diferente de São Paulo e BH, é o mais recente dos 3 aqui. Então, a gente lançou essa plataforma esse ano, mas o processo de construção já vem há quase 2 anos, né? E eu acho que vem a calhar essa discussão junto com o Juiz de Fora, que também está implementando o seu, para poder entender que eu acho que uma peça-chave é o processo de construção do observatório. E aí, eu lembrando aqui do Rodrigo, eu acho que foi você que apresentou aqui, Rodrigo, no primeiro seminário, quando a gente lançou o processo de construção do observatório, a gente foi beber na fonte de alguns observatórios e tentar entender, nesse primeiro passo, por que nascem e por que morrem os observatórios, né? A gente descobriu que a grande maioria morre, ou fica no limbo, né? Então, a grande referência para a gente naquele momento foi o de BH, né? Porque teve a participação do ONU Habitat e tudo mais, e vem de uma agenda antes dos ODS, como o Rodrigo colocou. Então, para a gente, assim, eu gostaria de ressaltar que o processo é bastante importante, porque a gente fez um conjunto de entrevistas com diversas secretarias do Estado, num processo pós-pandemia, ou ainda estava em pandemia quando começou, e tentando fazer uma coisa que fizesse sentido, que que as secretarias, os servidores pudessem se enxergar naquela plataforma e não fosse uma plataforma que ficasse só mais um serviço, mais um dado para preencher, mais um monte de coisa para fazer, né? Para quem está aqui na mesa do servidor público, né? Então, a gente se preocupou bastante em construir uma plataforma simples, prática. São 107 indicadores, né? Como disse, eles estão organizados, eles alcançam todos os ODS, não todos como a gente gostaria, com a quantidade de indicadores para todos os ODS como a gente gostaria, porque a gente esbarra também numa limitação de fontes de dados, e depois você tem que ter dados, pelo menos num primeiro momento, você consiga ter os dados mais palpáveis e práticos de se conseguir, né? E tem todo um trabalho junto com a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão para que a equipe se aproprie do que está por trás dessa plataforma. Então, os 107 indicadores passaram por um processo de revisão da equipe técnica local, né? Sempre com essa preocupação de provocar a mudança, né? Da importância de quem está do outro lado na cooperação técnica possa assumir isso e levar isso adiante. E então, nessa ideia, a gente lançou a plataforma esse ano,
e tem sido agora um processo agora a gente está discutindo a estratégia de implementação, porque ainda faltam algumas coisas, né? A gente precisa publicar, o governo precisa publicar o decreto, montar a estrutura de governança, né? Então, eu costumo dizer para nossas equipes que a gente construiu a casinha, do jeito, consultando todo mundo, consultando quem ia morar, né? Olhando, tomando cuidado com o terreno, olhando para o entorno. A gente fez a primeira análise temática, o tema foi escolhido por o governo como um tema prioritário, que é a primeira infância. Essa primeira análise temática tem sido um exercício de testar, primeiro, uma aplicação prática do observatório, para que os nossos servidores possam se ver lá também, como eu disse antes, mas saber usar isso. O que eu faço com esse observatório? Porque ao primeiro olhar, a hora que você abre uma plataforma, você tem lá os indicadores por território, por cidade, por ODS, por meta, por região, mas e aí, o que eu faço com isso? Né? Então, era importante também, numa estratégia de incorporação, que a gente pudesse ter uma primeira análise temática, e a ideia é que essas análises temáticas possam ser elaboradas semestralmente. E essa primeira já mostrou, inclusive, deficiências, coisas que a gente pode melhorar no observatório. A gente contratou um consultor específico para fazer esse trabalho. Então, eu acho que assim, o recado aqui o mais importante é o processo, né? O processo de preparação, de construção, de consolidação. A gente traçou uma estratégia de implementação para justamente superar esses obstáculos. Então, tem sido um trabalho contínuo. Espero que a gente consiga. A gente ainda está nesse processo de botou a criança no mundo, aí está nutrindo direitinho, cuidando, né? Mas é um processo longo e estaremos juntos aí para conversar mais sobre isso. Pedro. Obrigado, Alex. Então, vou tentar pegar o microfone aqui que funcione. Não estou querendo funcionar, não. Então, vou falar. Então, vou passar para a primeira rodada de perguntas. Acho que então a gente vai abordar alguns temas aqui, e o primeiro que a gente gostaria de falar era sobre mais dos indicadores, né? Então, assim, como que vocês alimentam o observatório? Quais informações estão presentes, quais indicadores e bases vocês utilizam e como elas são obtidas, né? Tanto de fontes externas quanto de fontes internas, de registros administrativos, e também como que elas se relacionam com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Enfim, fique à vontade para responder como vocês acharem mais conveniente. Maria, se puder começar também falando sobre isso, obrigado. Tá bom, Pedro. Então, essa parte de alimentação dos dados, né, é um trabalho, assim, constante, né, eu acho que o Alex colocou muito bem, a gente coloca em pé, né, a ferramenta, mas se a gente não cuida da casa, ela acaba desmoronando, né. Então, assim, como que a gente faz essa alimentação? A gente entra em contato com as secretarias, porque os indicadores que a gente tem são, muitas vezes, das políticas, a maior parte, na verdade, das políticas municipais das secretarias fins, que a gente chama, né. Então a gente tem que discutir com eles, a gente cobra a atualização deles, né, a gente, assim, hoje tudo é muito feito ainda de uma forma manual, né, a gente insere os dados na plataforma, mas a gente tem tentado automatizar cada vez mais isso, né, tentando evitar aquela troca de planilhas, e o pessoal aqui da minha equipe tem desenvolvido scripts que a gente consegue buscar em outros sites da prefeitura, que já tem umas planilhas estruturadas, e a gente não precisa bater na porta, né, e perguntando para cada um dos pontos focais que fazem parte do grupo que eu citei, né, que é o grupo que discute indicadores na prefeitura, que já tem uma periodicidade, né, dessa discussão, mas assim, as informações que a gente busca, então, como eu falei, são muitas vezes registros, né, municipais, muito focado nas políticas setoriais, tem também as bases que a gente usa que às vezes são do governo do estado, tipo a Fundação SEAD, que nos fornecem bastante informação, tem a parte da RAIS, né, que a gente também pega algumas informações de estabelecimentos, empregos formais, e por aí vai. Depende do tema, né, a gente busca o DataSUS, que a gente tem muita coisa de saúde, mas que tem essa interface municipal, né, que é muito parecida com a federal, mas tem essa especificidade da prefeitura de São Paulo que o pessoal implantou aqui,
né, mas tem esse vínculo e a gente tem que também ver com o pessoal da saúde, que tem um universo de dados muito grande. E assim, esse vínculo com os ODSs, acho que foi o contrário do processo que tanto o Rodrigo falou quanto o Alex, né? A gente começou como observatório, aí entraram primeiro os ODMs, isso em 2014, e isso que ia vencer já em 2015, né, os ODMs. Então, esse entrou no rol dos indicadores a serem publicizados na plataforma, e depois entraram também alguns indicadores do PPA, teve PPA que já fez parte do nosso observatório, e depois tiraram, então tem muito isso, né, o que o observatório vai abrigar? Então a gente abrigou já o programa de metas, que também já ficou um tempo na nossa plataforma e depois saiu, mas o indicador fica, porque o pessoal fala: "Não, esse indicador é muito importante para essa política pública setorial", então acaba ficando, entra no rol do indicador, por isso que hoje a gente tem né, uma quantidade enorme de indicadores, e eu acho que isso vai muito ao encontro que o Alex falou, a gente tem que chegar para o servidor que está lá na ponta falando: "Isso faz sentido? Né, esse indicador faz parte da política pública? Vocês conseguem monitorar isso?", né, então tem todo esse trabalho, por isso que a gente faz também o curso de capacitação, né, com os servidores, porque a gente entende muitas vezes que o pessoal faz planos e programas maravilhosos, né. O pessoal, né, nossa, detalha todo o programa, são programas longos, muitas vezes 10 anos, né, que eles vão monitorar, e aí chega e fala: e agora? Quais indicadores que eu vou usar?". A gente fala: "Não, o processo é ao contrário, né, tem que fazer parte, os indicadores têm que ser eles vão entrar nesse ciclo de política pública, não depois que você cria todo o plano e programa, lá no final você fala: mas agora eu não sei como monitorar isso". Então a gente tem esse trabalho contínuo aqui na prefeitura de tentar, né, criar uma cultura mesmo de como trabalhar com os indicadores inseridos nas políticas públicas. Mas é um desafio, confesso para vocês, né, assim. Não sei se eu respondi tudo. Tem alguma coisa, Pedro, mais alguma dúvida? Não, acho que é isso mesmo. Marília, obrigado. Imagina. Rodrigo, se quiser continuar, comentar, enfim, adicionar questões que você acha pertinentes. Ah, sim, claro. Bom, primeiro eu tenho que pedir desculpas, eu comecei minha fala no bloco anterior sem cumprimentar as pessoas, agradecer pelo convite e tal. Boa tarde a todas e todos que estão aí no auditório e aos meus colegas aí também, Marília e Alex, né? Bom, eu acho que os nossos dilemas quanto à base de dados e quanto a indicadores são muito semelhantes ao que a Marília acabou de comentar sobre São Paulo, né? Eu acho que tem um aspecto que é comum a todos os municípios brasileiros, a gente tem dificuldades quanto a acesso a indicadores com atualização anual, né? Principalmente via pesquisas domiciliares, então a gente tem uma grande dependência de uso das bases de dados de registros administrativos. E aí a gente tem algumas áreas que são muito bem servidas com esses registros administrativos. Marília citou a área de saúde, é onde que a gente tem o maior conjunto de indicadores disponíveis, né? E que às vezes até oferta, vamos dizer assim, ou disponibiliza dados que são utilizados em outras políticas públicas ou em outros temas, né? Como dados sobre acidentes de trânsito, que vai, né, dialogar com a área de mobilidade, dados de mortalidade, que vão dialogar com o tema lá do ODS 16 na área de segurança. Então, é uma área muito bem servida de registros. Outras áreas a gente tem uma grande dificuldade, né? Alguns temas, principalmente na área de direitos humanos, né, que são temas que a gente gostaria muito de abordar em termos de relatório, de análise, né, da agenda ODS local, com base em indicadores, a gente não consegue, né? Não temos essa mesma estrutura de dados disponíveis via registros administrativos para todas as políticas. Belo Horizonte, por ser uma capital, assim como São Paulo, dispõe da possibilidade de uso dos dados da PNAD contínua, né? A base de dados anual da PNAD contínua permite a desagregação de dados para as capitais, embora com uma margem de erro muito grande, né? Que às vezes você tem flutuações absurdas entre um ano e o outro que não podem ser explicadas ou analisadas como uma mudança de fato na realidade, mas apenas flutuações dentro dessa margem de erro que acaba ficando muito grande quando a gente tenta trabalhar com esses dados para subgrupos específicos, mas ajuda, de alguma forma, pelo menos ter uma informação. Né? A partir do momento que a gente passa a ter uma série de 5, 6 anos da PNAD, a gente pode sinalizar minimamente para onde está caminhando, ou qual é o nível médio daquele indicador na cidade.
o que Juiz de Fora não teria condições, já que os únicos municípios, né, no plano amostral, contemplados no plano amostral da PNAD são as capitais, mas eles têm dados para as regiões metropolitanas e para as UFs. Então, isso ajuda um pouco, a gente tem um conjunto de indicadores que provém dessa base de dados da PNAD, no mais é isso mesmo, fontes externas, né, como o RAIS, mencionados aí pela Marília, e tudo que está disponível que a gente consegue ter acesso. Parte do nosso trabalho é justamente isso, fazer prospecção de dados e de indicadores, né, que a gente possa calcular para o município e que façam sentido, que digam de fato alguma coisa que tenha relevância, né, para analisar a realidade do município. Em termos da divisão do trabalho, de como funcionam as coisas, eu já mencionei na minha primeira resposta, a gente tem um grupo de técnicos, né, distribuídos em todos os órgãos da prefeitura que fazem a organização desses dados. Então, os indicadores da saúde, que são mais de 30, a gente encaminha a demanda para a Secretaria de Saúde e recebe deles os dados atualizados, né? Também, como Marília mencionou, ainda artesanal, ainda manual. São planilhas que circulam entre os órgãos da prefeitura, a gente tem um modelo padrão, e a partir dessas planilhas a gente coleta os dados. Aí tem um trabalho nosso aqui da minha equipe na Secretaria de Planejamento, que é de sistematizar esses dados, de reunir todos esses dados, checar, verificar se não tem inconsistência, e depois sim montar uma base de dados unificada, que é a base de dados utilizada para o painel de indicadores ODS. Então, acho que, em linhas gerais, é isso. Depois, aí, à medida na conversa, no avançar da nossa conversa, eventuais dúvidas a gente esclarece. Alex, por favor. Bom, como eu disse antes, a gente acabou de lançar o observatório, então a gente ainda não fez uma segunda leva de alimentação dos dados. Eles já estão, a plataforma hoje ela tem aquela primeira relação de informações que foram construídas nessa primeira versão do observatório, né? Então, o processo de alimentação a gente vem construindo as condições para que a própria equipe do Estado, especialmente a Secretaria de Planejamento e Gestão, possa dar conta disso. Então, nesse processo de construção, que contou inclusive com o apoio do SEBRAP em São Paulo, como parceiro implementador dessa proposta, a gente montou esses indicadores usando as mesmas bases que vocês acabaram de falar. Então, assim, a gente tem um quadro lá que a gente mostra educação e saúde é o que tem mais indicadores, né? E depois a gente tem indicadores que a gente relacionou com todos os ODS, alguns têm mais, outros têm menos, mas todos têm. E aí alguns dados a gente complementa também com informações produzidas pelo governo do estado de Alagoas. Então, por exemplo, dados de segurança pública, eles têm um núcleo de informação muito forte, muito atuante aqui que eles têm, cujas evidências ajudam a orientar muito o trabalho da segurança pública aqui em Alagoas. Então, nesse caso, a gente tem uma fonte estadual, né? E a gente complementa isso tudo. Então, o nosso foco ultimamente tem sido de construir essas condições para que as equipes se apropriem disso. Então, já temos, assim, já estamos aqui esperando quando vão disponibilizar todas as bases do novo censo, né? Não essas informações que lançaram agora, aquelas coisas, as informações mais detalhadas, para que depois, bom, agora temos uma tarefa junto com o nosso parceiro aqui, que é ver os indicadores e atualizar os indicadores e começar a montar a série, né? Então, toda a base de indicadores é uma planilha também, né? Não tem como fugir disso, é uma planilha super complexa. Então, toda a memória de cálculo de cada indicador foi revisada um por um, dos 107 indicadores, por um, com a equipe técnica, junto com a nossa. Então, a gente fez oficinas de construção e de checagem desses indicadores, né? Então, a gente tomou cuidado de montar as fichas de cada indicador, como eles são calculados, onde buscar as bases. Então, tem um trabalho que eu acho que é fundamental, que São Paulo e BH certamente fazem, que é essa coisa da documentação desse processo todo, mesmo que seja na mais rudimentar planilha, mas tem, né? Então, assim, acho que isso que é o mais importante, né? Você compartilhar, entender o que existe da plataforma para dentro, né? Porque acho que essa é a chave, as pessoas, os servidores se apropriarem do que tem da plataforma para dentro para poder fazer essa alimentação, né? Então,
checar as memórias de cálculo, está todo mundo concordando, porque muitas vezes na construção de alguns indicadores não havia concordância. E aí a gente teve altos debates com as equipes, falando, gente, e agora? Qual que nós vamos adotar aqui para isso e tudo mais? E mesmo assim, hoje a gente pega, outro dia tive uma reunião com a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, e mostrando o observatório, elas falaram assim, mas eu não concordo com essa fonte, que o pessoal da Secretaria de Segurança Pública colocou como dado de feminicídio, porque tinha um outro dado que eles consideram que é diferente. Então, tem nuances muito sutis, assim, nessas escolhas desses indicadores, e que merecem uma discussão consistente e constante, né? Interna no órgão que gerencia esse observatório. Então, acho que essa é um pouco a peça-chave, assim, que eu considero nesse tema da alimentação dos dados do observatório. Obrigado, Alex. Então, acho que vamos passar para uma próxima pergunta. Eu acho que a parte da frase do Alex encaminha muito bem para ela. Assim. A pergunta é como que o observatório influencia a política pública do município? E como os servidores se apropriam e colaboram com o observatório e como isso se reflete na gestão? Acho que até para dar ficar rodando, né? Acho que eu vou deixar o Rodrigo falar primeiro, aí passo depois para o Alex, depois passo para a Marília, para a gente manter uma rodinha. Então, Rodrigo, por favor. Obrigado, Pedro. É uma boa pergunta, né? Eu acho que por ser um observatório vinculado ao setor público, né, a gente precisa sempre estar preocupado com qual a contribuição, a colaboração que a iniciativa pode dar para o melhor planejamento e execução de políticas públicas. No nosso caso, é um observatório que já nasceu muito focado nessa ideia do monitoramento das políticas públicas, né? Pegando o exemplo, né, do nosso atual ciclo de monitoramento, que é a Agenda ODS, quando a gente vai definir indicadores, a gente se preocupou talvez menos em trazer os indicadores globais que a ONU estava definindo para o monitoramento, né, no nível dos países, e mais em como que a gente poderia aproveitar nesse monitoramento os indicadores que já vinham sendo tratados nos nossos planos setoriais, né? Para pegar um exemplo, nós temos o Plano Municipal de Saneamento, que é um modelo de funcionamento elogiado no Brasil inteiro, tem um conjunto de indicadores detalhados por subbacia dentro do município, com vinculação de recursos para aplicação nas áreas prioritárias, que são definidas por esses indicadores como áreas prioritárias. Então, já funciona desde o final da década de 90. Então, não fazia sentido a gente ficar preocupado em como a ONU definiu seus indicadores de saneamento, mas mais incorporar esses indicadores que já vinham sendo acompanhados na política pública de saneamento no nosso monitoramento relativo, por exemplo, né, no caso, ao ODS 6. E assim nós fizemos. Depois, no segundo momento, sim, a gente fez uma avaliação de quais indicadores que eram, né, globais e que faziam sentido ser monitorados no nível local e que a gente tinha bases de dados, né, informações disponíveis para tal. Mas, então, já nasce esse próprio conjunto de indicadores muito vinculados aos indicadores que já estavam sendo monitorados nas políticas públicas. Obviamente, ao montar esse arcabouço completo, né, com indicadores para todos os ODS, nós também desenvolvemos e disponibilizamos aos órgãos que cuidam, de fato, da execução das políticas públicas de novos indicadores, que podem ser utilizados como diagnósticos para apontar lacunas, né? E também, inclusive, trabalho em parceria com os órgãos para desenvolver novos indicadores. Só para ter um exemplo, quando definimos esse conjunto de indicadores em 2018, uma das possibilidades eram os organizadores, os responsáveis pelo debate de cada capítulo relativo a cada ODS, apontar temas que a gente precisaria investir no desenvolvimento de indicadores, ou que era desejável ter indicadores, naquele momento a gente não tinha. Um desses temas que foi apontado em relação ao ODS 14 era a questão das nascentes do município. Naquele momento a gente não tinha nenhum indicador sobre esse tema. Isso foi colocado no nosso relatório. Um belo dia, nos dias aí de 2019, se eu não me engano, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, nos mandou um relatório que eles fazem, né, da avaliação da prestação de contas do município, e foi buscar lá no nosso relatório de 2018 essa informação e cobrou, porque
porque cadê aquele indicador que a gente tinha prometido sobre a qualidade das nascentes? Então, foi bem interessante a gente ver como que a gente, ao produzir essas informações, o próprio órgão, né, de controle externo também nos cobrou sobre isso. Levamos essa questão para a Secretaria de Meio Ambiente e isso incentivou o desenvolvimento de um novo indicador, que hoje é utilizado, né, um indicador de percentual de nascentes em qualidade, com qualidade boa, satisfatória, em termos de condições, né? E hoje é utilizado no planejamento de ações visando melhorar a qualidade das nascentes do município. Então, só um exemplo, a gente tem adicionalmente um decreto que foi publicado em 2019, que formaliza a Agenda ODS como orientadora do planejamento público municipal. Então, o decreto diz explicitamente que a Agenda ODS precisa ser observada no nosso planejamento de médio e longo prazo. Então, no desenho que esse decreto trouxe, a elaboração, por exemplo, dos planos setoriais, né, de saúde, educação, saneamento, precisam observar o que está colocado na agenda como meta, como desafio, e procurar apresentar soluções para que o município alcance essas metas, né? Então, já estando nos planos setoriais, que é prévio, por exemplo, a elaboração do PPAG, quando a gente elabora o PPAG, nós estamos também trazendo desses planos setoriais as ações que estão direcionadas a alcançar essas metas da Agenda ODS. Então, tem todo um contexto de planejamento das políticas públicas que vai além das ações que são feitas aqui na Secretaria de Planejamento, que estão atentas e que precisam observar os desafios postos na Agenda ODS. Então, acho que é isso, encerro por aqui, para não tomar também todo o tempo. Muito obrigado, Rodrigo. Alex, por favor. Tá bom, vamos lá. É importante dizer, como eu coloquei aqui antes, que o observatório acabou a gente acabou de lançar esse ano, né? Então, ele ainda não influencia o desenho e o acompanhamento, o monitoramento das políticas públicas dentro do estado de Alagoas. Mas, como eu disse, a gente também vem construindo processos para que a gente possa incorporar e isso possa se tornar uma realidade. Eu desejo que o observatório seja uma referência, né, não só para o governo, mas para a academia, para todo mundo que quer propor ações ou para monitoração, para pesquisadores que queiram acompanhar o andamento das políticas do Estado, né? Então, a gente fez também, por exemplo, uma sistematização, está dentro do site do Observatório, a gente sistematizou 9 programas estratégicos do governo do Estado e fez traçou a relação deles com os ODS, para entender como que cada programa estratégico do Estado ajuda a alcançar os ODS, né? E já plantando a semente de um monitoramento, avaliação, cada caderno disso, isso foi publicado pela imprensa oficial do Estado, está lá no nosso site. E aí cada caderno desse tem um ciclo de monitoramento e avaliação muito simples, muito rústico ainda, mas para começar a internalizar isso, né, essa prática. Ao mesmo tempo, nas outras atividades que a gente tem feito no âmbito do projeto de cooperação com o ONU Habitat, usar o observatório nas atividades nossas. Então, nós temos um projeto que se chama Cidades 2030, onde a gente faz atividades de capacitação e que a gente chama de planos de ação local para a nova agenda urbana, nos municípios do interior, né? E para chegar nos municípios do interior e executar as atividades participativas com as prefeituras, a gente leva um conjunto de dados que a gente já produziu. Então, a gente leva o observatório, porque o observatório ele está referenciado por município, né? A gente leva o índice de prosperidade das cidades, que é outra coisa que ainda não entrou no observatório, mas está pronto e vai entrar em breve, que são um outro conjunto de indicadores que também vai ajudar a montar um pacotinho de evidências para cada município, né? E dizer, olha, está bem, está mal, está precisando ir para cá, está indo bem para lá. Então, a gente tem incorporado o observatório e outras bases de informações que a gente tem nos trabalhos do dia a dia do projeto. Então, um ponto que eu acho principal, que é a comunicação, né? Então, o trabalho de vender o peixe é diário, né? Não só nosso, enquanto projeto de cooperação, porque um dia a gente sai, mas também de convencimento das equipes técnicas, dos servidores, né? Então, a gente sabe que no nível técnico, na Secretaria de Planejamento
fiz gestão, o observatório está consolidado, todo mundo já trabalha nisso. Agora, ainda faltam outros passos, por exemplo, a publicação do decreto, porque daí o servidor vai falar assim, bom, estou legalmente atribuído para cuidar disso, né? Então tem esses detalhes todos. Então, por exemplo, outra vez a gente fez uma entrevista super legal na Associação de Municípios de Alagoas. E lá a gente fez uma apresentação do observatório que alcançou o estado inteiro. Todos os municípios estavam lá e foi uma conversa longa e muita gente interessada e tudo mais. Então tem um trabalho diário de comunicação, né? De vender o peixe, de comunicar, porque é isso. Você, pô, como eu disse na primeira fala, botou a casinha de pé, tá pintadinha, tem água, esgoto, energia, tá bonitinho, tem janela, tudo. Mas a hora que a pessoa começa a usar vai querer ampliar o quarto no lado, vai querer mudar o jardim, né? Vai querer mudar aqui, botar uma cortina aqui nessa janela. Então, e isso é muito saudável, é importante que isso aconteça, né? Então, tem um trabalho interno de vocês aí em Juiz de Fora como servidores de se apropriar desse processo todo, né? Acho que isso acho que é o grande, eu acho que é a grande lição. Pedro, devolvo para você. Obrigado, Alex. E agora eu vou passar para Marília também. Obrigado. Legal, Pedro. Acho que é importante, né, incentivar o pessoal de Juiz de Fora aí, porque os desafios são muitos, mas acho que é isso que motiva também, né, que faz com que a gente fique mais interessado no trabalho. Aqui em São Paulo, a gente tem, em 2006 foi promulgada a Lei 14.173, que preconiza que o município deve monitorar alguns indicadores de desempenho de uma rol de políticas. Então, a gente tem que monitorar saúde, educação, limpeza urbana, meio ambiente e faltou mais um, que eu não vou me recordar agora, mas são 5 grandes áreas. Então, desde 2006, a prefeitura já publicava esses indicadores, mas não tinha o observatório, ele não era organizado, assim. Cada secretaria que era responsável por essas áreas, colocava esses indicadores disponibilizados no portal da transparência. Isso já foi tipo um precursor do tipo, a gente precisa da transparência para as informações municipais. Eu acho que o que mais influencia o observatório nesse sentido é fomentar a transparência ativa. Eu gostaria que fosse além disso, né, porque o pessoal deveria se apropriar mais desses indicadores, e pensar mais na política em si, mas o que eu vejo, o que acaba acontecendo é isso, né, em vez do pessoal responder o ESIC, falar: "Olha, já está lá no portal, no observatório, está disponível a informação", mas eu acho que isso é um avanço também, porque antes era tudo respondido via ESIC, aí o ESIC caía numa área, o pessoal respondia um dado, o outro caía noutra área, fazia um outro filtro numa base de dados e respondia outro dado. Então, isso a gente tem tentado diminuir bastante, ainda acontece na prefeitura, que eu acho que é minimizar nesse sentido e fazer uma governança maior, né, desses dados. Outra coisa que eu acho que o Alex colocou, que é isso, você tem decretos, portarias que insiram, né, os servidores na discussão, o pessoal vem mais, né, junto com a gente e fala: "Poxa, é importante esse trabalho, olha que interessante", porque a gente antes só disponibilizava os dados, então a gente tinha um rol de indicadores. Hoje, com os painéis temáticos, o pessoal de outras secretarias procurou a gente falando até: "Ah, agora a gente precisa fazer um painel temático sobre a primeira infância", a gente pode buscar o que a gente tem de indicadores nesse sentido e complementar se for necessário. Então, aí a gente já consegue esse diálogo com o pessoal da política da primeira infância, né. Por exemplo, vai ter um evento aqui em novembro da Expo Consciência Negra, aí o pessoal falou: "Poxa, o que a gente tem de indicador que possa ser interessante a gente fazer um painel, né, e publicar esse painel tanto no site do Observa, quanto também no site do evento, para a gente, né, fomentar essa discussão, inclusive dentro da prefeitura, né, da diversidade, quantos são servidores, negros, mulheres, e enfim, então a gente acha que é importante isso, né, mas nesse primeiro momento eu acho que é isso. A Agenda 2030 entrou no Observa Sampa, né, então a gente faz parte do monitoramento. A gente fez parte de alguma discussão da Agenda 2030, que foi municipalizada, e acho que tentou-se, né, junto com a sociedade civil, estabelecer esse diálogo com que a ONU, né,
já tinha preconizado que seriam indicadores interessantes, e por isso que ela ficou muito robusta aqui para São Paulo, né. Tudo bem, São Paulo é um município grande, mas a Agenda 2030 ficou, enorme e, assim, a gente tem um desafio muito grande de monitorá-la. Então, nesse momento, ela está em revisão, né, o Fernando que está aqui, que é da minha equipe, tem feito junto com o pessoal da Coordenadoria de Planejamento aqui da Secretaria, uma revisão da agenda como um todo, incluindo os indicadores de monitoramento dessa agenda. Mas eu acho que é isso, não sei se eu respondi tudo, mas Obrigado, Marília. imagina. Vou passar então para a próxima rodada não, próxima pergunta, e aí eu vou deixar com o Alex primeiro. A pergunta é: quais potenciais vocês enxergam para o futuro do observatório de vocês e quais sugestões vocês teriam para o Observatório da Cidadania JF? Aí vou passar para o Alex, depois para a Marília e deixar o Rodrigo por último. Alex, por favor. Legal, Pedro. Bom, eu acho que o futuro para o observatório é muito promissor, né? Eu acho que ele acrescenta transparência, não só o governo pode monitorar, mas a sociedade toda pode começar a monitorar e acompanhar como se desenrola, como se desdobram as ações que o governo executa. Então, isso acho que é fundamental, né? Mas tem uma coisa que eu acho também que vai precisar avançar e que eu vejo como futuro, já vejo algumas plataformas trabalhando nessa linha, que é trabalhar uma linguagem mais simples e também o jeito de apresentar os dados. Então eu vejo hoje que uma limitação nossa é que quem vai acessar esses dados e vai conseguir fazer alguma coisa com eles, ainda é um público mais especializado. É quem está dentro da secretaria, é quem está na universidade, ou quem está mais qualificado para poder montar consultores, enfim, para quem está mais qualificado para trabalhar e entender esses dados e ver o que fazer com eles, né? Então, eu acho, já vi algumas experiências de que o pessoal tem chamado de narrativa de dados, é um jeito de comunicar esses dados de uma forma simples, né? Que as pessoas possam entender como que isso afeta o dia a dia delas e começar a entender que as evidências, entender um pouco as evidências faz parte do nosso processo de discussão, né? E ano que vem, por exemplo, ano eleitoral, se a gente tivesse um conjunto de informações que a gente pudesse olhar de uma forma simples e todo cidadão pudesse olhar lá de uma forma simples e se interessar, ser chamativo, seria, seria muito bom, porque qualificaria muito mais o processo, né? A gente sabe o quanto de desinformação tem hoje nesse mundaréu que é essa internet e celulares e outras coisas, né? Então, acho que tem um papel importante dos observatórios como fornecedores de informação e evidências de qualidade, mas que eles sejam palpáveis para o cidadão comum, né? É meio utópico falar isso, mas ele tem que servir para o técnico também, ele não pode, mas a gente precisa comunicar esses dados de uma forma mais legível, mais simples, e que possa fazer sentido para o cidadão comum, de repente, o presidente da associação de bairro, ele precisa se apropriar desses dados, né? Os vereadores, enfim, acho que isso é um desafio, não sei como, tá, gente? A gente tem que sentar e ficar pensando, pesquisar coisas, como eu disse, é um processo contínuo, né? Mas eu vejo como futuro isso, o futuro é a gente conseguir chegar num ponto que a gente simplifica a linguagem sem perder qualidade e a gente consegue qualificar os debates, qualificar a participação e o acompanhamento das políticas públicas. Mais ou menos por aí, Pedro. Legal, Alex. Obrigado. Marília, por favor. Então, acho que eu concordo com o Alex, eu acho que o potencial é muito grande, assim, o que eu sugeriria, acho que é o envolvimento de todas as secretarias, dos servidores, acho que ter pontos focais nas secretarias que trabalham com indicadores, que já têm um conhecimento da temática ajuda. Eu acho também que é importante a gente tentar simplificar, né, para
facilitar a leitura, o indicador que é muito complexo, que tem uma fórmula de cálculo que ninguém entende, não comunica, né, então acho que a gente tem que ficar atento a isso, né, não que isso não ocorra, às vezes a gente se depara, até a gente aqui fica: "Nossa, mas o que indica esse, né, o que querem dizer com esse indicador?" A gente, né, tem um trabalho contínuo aqui com relação a isso. Então eu acho assim, eu sugeriria isso, acho que, capacitação é sempre bacana, né, o pessoal gosta bastante, os cursos que a gente tem feito aqui, acho que aproxima muito, o pessoal faz muitas perguntas quando a gente faz a capacitação, e a gente tem muita troca, porque também eu não sei qual é a dificuldade do pessoal que às vezes está lá na ponta, né, então acho que isso é importante. E outra coisa que eu acho também que foi fundamental aqui na prefeitura, que a gente tenta ainda fomentar a discussão, é do tipo, não precisamos ter observatórios temáticos de tudo, né, porque o que aconteceu, começou a pipocar, eu quero observatório temático da pessoa com deficiência, observatório temático, e a gente falou: "Como que vamos administrar tudo isso, né?" Se já é difícil a gente tentar centralizar essas informações, então acho que talvez na hora que vocês queiram, né, pensem já em como estruturar esse observatório e falar: "Olha pessoal, vamos agregar aqui esforços", acho que isso também é bacana, assim, eu acho que essas são as sugestões que eu tenho para vocês. Ótimo. Obrigado, Marília. Imagina. Rodrigo, por favor. Bom, do nosso ponto de vista, acho que, pensando em futuro, o desafio está em consolidar esse modelo de atuação. Nosso foco aqui tem sido muito no monitoramento de políticas públicas, né, em prover os diversos órgãos da prefeitura que trabalham com a execução de políticas públicas com informações de qualidade, com análise de qualidade, para a gente, de alguma forma, contribuir com a melhor execução de políticas públicas e fazendo isso com a participação, né, dos nossos parceiros externos. Acho que esse é um modelo e diferencial do nosso observatório. Como vocês viram, assim, só nessas 3 experiências a gente tem 3 modelos diferentes de funcionamento, né? E cada um com a sua especificidade, com a sua contribuição. Para os de fora também vai trilhar o seu caminho, vai, né, avaliar o que é melhor e o que é mais interessante para vocês, do ponto de vista das demandas, das expectativas de vocês. O que eu acho muito importante é que vocês, desde o início, trabalhem na perspectiva de tornar isso uma iniciativa duradoura, né, para que a gente não tenha a descontinuidade, o que é muito comum, como vocês já mencionaram aí, quando o Alex mencionou, né, quando se pesquisa experiências de observatório no Brasil, a norma é muito mais a descontinuidade do que a continuidade, né? Então, acho que para que seja uma experiência duradoura, ela precisa ser incorporada, precisa ser entendida como uma iniciativa de Estado, né, e não de uma gestão específica. Acho que tem esse desafio aí para vocês, por isso acho que o envolvimento das áreas técnicas, dos servidores de carreira, que formam um grupo permanente na prefeitura, isso é muito importante, né? Aí talvez as estratégias de capacitação, como o Alex mencionou, porque além de capacitar, ajuda na divulgação, né, e consolidação dessa ideia entre, né, o público que são servidores da prefeitura. Eu penso assim que tem-se um grande desafio que é dar conta dessa transparência para fora, né? Parte envolve isso de disponibilizar dados da prefeitura. Hoje a gente tem uma grande demanda, né, de agentes externos por conhecer quais são os dados que a prefeitura dispõe, mas eu acho que tem um segundo passo também, que é como o Alex mencionou, que é conseguir disponibilizar esses dados de forma mais acessível para as pessoas, né? Porque senão fica só um diálogo, né, de entendidos com entendidos, né? Só um público muito restrito que dá conta. Eu acho que parcerias externas podem ajudar, talvez a prefeitura não dê conta de tudo, mas se a gente tem uma comunidade de usuários desses dados e que tem interesse em desenvolver projetos nessa linha, né, da educação em dados, né, de fazer traduções que facilitem o entendimento desses dados, acho que pode ser um caminho. Nem tudo a prefeitura também vai dar conta de fazer, né? É bom que a gente tenha especialistas no assunto apoiando. Mas é fundamental que esse primeiro passo seja dado, né? É necessário que os dados estejam disponíveis. Eu acho que esse é o nosso primeiro e principal compromisso, né? Quando a gente fala de observatórios.
Para dentro, como eu mencionei, é muito importante envolver os técnicos, né? É muito importante que esse trabalho seja compartilhado com as diversas áreas da prefeitura, para que não fique restrito a uma única secretaria. Acho que aqui na fala dos três ficou muito evidente, as três experiências têm esse aspecto, né, de envolver os diversos setores das prefeituras, e no caso de Alagoas, do governo do estado. Acho que isso é muito importante. Quanto mais pessoas participando, maior a nossa chance de conseguir que a experiência prospere e que tenha continuidade, né? Então, acho que, na minha visão, na minha opinião, são estes os grandes desafios. Tem um aspecto que é de ampliar essa transparência, de prover dados, né? Ao mesmo tempo sabendo que só isso é limitado, que a gente precisa também pensar no acesso e na capacidade das pessoas entenderem esses dados, e para dentro ampliar os parceiros e as pessoas que compreendem a importância dessa experiência e que vão ser parceiros para levar adiante, né, a experiência do observatório nos anos seguintes. É isso, Pedro. Obrigado, Rodrigo. Então, eu acho que a conversa aqui foi muito interessante, essa já as perguntas que a gente abordou, porque a gente coloca tanto os desafios, mas também as potencialidades que o observatório tem aqui, né? E a gente tem organizado esse evento justamente para mostrar essa experiência que serviram como de exemplo para a gente, nesse processo de construção, que, né, ainda está nesse processo de construção, a gente está pensando, né, a gente tem tentado criar essa coesão interna, mostrar, dialogar e construir essa matriz de indicadores, mas também pensar outras possibilidades que o Observatório da Cidadania pode oferecer. Queria agradecer a resposta de vocês, mas também queria fazer uma rodada de perguntas agora para a plateia, né? Foi um roteiro que a gente construiu internamente aqui, mas também queria abrir a oportunidade para outras pessoas que estão aqui presentes fazer as perguntas que forem interessantes para eles. Quem que está disponível a falar? Muitos de vocês já tiveram aqui no treinamento com a gente, né? Então, foi um momento muito importante. Desculpa. Foi um momento muito importante para a gente, né? E eu queria saber especificamente da Marília, como foi o treinamento aí para vocês, né? As capacitações. Acho que é um momento muito interessante, né, dessa construção, para a gente se conhecer, também saber o que cada um espera do observatório, né? Eu queria saber um pouquinho sobre isso. Depois eu vou perguntar para o Rodrigo também, então. Então, as capacitações, assim, na verdade, a gente quando eu assumi a primeira coordenação do observatório, e depois eu assumi a coordenadoria de avaliação, que ainda está sendo estruturada, né? Foi o ano passado que eu assumi essa coordenadoria. Assim, o observatório já existia. E aí as capacitações a gente viu que tinha essa necessidade, porque muita gente tinha dificuldade os próprios servidores em acessar o site, ou entender a informação, ou baixar uma planilha, porque como o Rodrigo também colocou, né, o pessoal de educação e saúde, eles têm uma facilidade enorme para mexer com os dados, porque já tem uma familiaridade, tem muita demanda, não só no governo federal, nessa troca de verba, né, que tem saúde, educação, então o pessoal já tem essa experiência muito grande. Agora, outras áreas, tipo direitos humanos, né, que tem uma série de políticas que são interessantes, eles procuravam a gente e falavam: "Pô, ajuda a gente com essa base", sabe, assim, então e a gente fez um trabalho super legal com o pessoal aqui do Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante, para organizar a base deles e poder fazer uma prévia de uma avaliação de 5 anos da política pública. Foi bastante interessante para a gente essa experiência. Então, as capacitações, a gente vai muito nesse sentido de, olha, falar para os servidores da importância dos indicadores nas políticas públicas, da forma de construí-los, das propriedades, da importância do nome, da simplificação, né, do entendimento fácil. A gente até usa, né, uma anedota da conversa da Alice com o gato na Alice no País das Maravilhas, falando, né, ela está lá no caminho, encontra o gato e aí pergunta qual caminho que eu devo seguir, né? Daí, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que você vai medir, para que construir indicador, né? Não faz sentido.
né, porque muitas vezes as secretarias são cobradas de terem número, e aí eles só têm o atendimento, sabe, assim? Aí fala: "Pô, mas eu só tenho atendimento", já é um começo. A gente pode qualificar o que que significa esse atendimento, né, eu sempre falava nos cursos e falo ainda, o atendimento pode ser uma ligação, pode ir no balcão, pode ser um encaminhamento para outra, e pode ser um atendimento que a pessoa fez lá de um curso, não sei. E aí as especificidades precisam ser feitas, né, pra gente conseguir compreender, né, o que eu falo sempre aqui, que a gente tem uma dificuldade enorme na prefeitura de São Paulo, é o mapeamento do cidadão. O que que ele faz? Ele vem na prefeitura, no balcão da fazenda, ele é encaminhado para onde? E aí ele vai para onde? O que que aconteceu? E como que a gente pode monitorar isso? Porque isso vai enriquecer, né, a gente, eh, a política pública em si, porque muitas vezes se perde. A pessoa vai na parte da saúde, é encaminhada para assistência social, tem um protocolo diferente e está escrito atendimento. A gente fala: "Tá, mas o que significa isso, né?". Então a gente tem um desafio muito grande aqui, é de qualificar a informação, de mostrar a importância dessas bases, e eu acho que isso é contínuo, assim, não tem, né, a capacitação é contínua, eu falei, tem desde 2017, esse ano ainda agora a gente estruturou o curso EAD, né, para os servidores. A ideia é que depois a gente consiga abrir para o público em geral, mas isso depende aqui da escola, né, de administração pública daqui do município. Mas a gente tem conversa, às vezes a gente vai também para a universidade. Eu acho que no passado, como o Rodrigo colocou, a gente tinha mais proximidade com alguns órgãos externos, assim, né, de chegar e conversar com a Fundação SEAD, que aqui acho que faz muito papel da Fundação João Pinheiro em Minas. E aí a gente tinha esse diálogo, tem um convênio, a gente firmou um convênio já com eles, troca mesmo de experiência, tem os dados da TIC, né, do CETIC, que é muito interessante, a gente não conseguiu explorar ainda, que é a parte de acesso à internet. Eu acho que isso também são dados valiosos, mas que na prefeitura a gente ainda pouco explorou, né, esses dados. Enfim, eu acho que a capacitação, acho que ela deve ser contínua, não sei se eu respondi bem a pergunta, mas um pouco da nossa trajetória aqui do observatório. Respondeu sim, Marília. Obrigada. Imagina. Tem mais uma pergunta aqui. Eu estou com uma dificuldade para entender um pouquinho, porque quando você fala de comunicação, vocês, né, falam de comunicação externa, né, como que a gente faz para conseguir acessar os dados da população, comunicação popular mesmo, para poder conseguir inserir e fazer com que essa população entenda da importância, da necessidade desses dados? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu trabalho no departamento que trabalha com cultura e território. Então, a gente colhe dados que, às vezes, a gente não consegue mensurar. Não são dados que, assim, eu não consigo escrever tudo que a pessoa gostaria de passar, não sei se aquelas informações são reais, se não são. E como que eu faço, então, se vocês têm alguma ideia para ajudar a gente, como é que a gente faz para acessar essa população, para que eles se envolvam nisso, e não só eles, mas também para motivar os funcionários, né, as pessoas que trabalham, os colaboradores da prefeitura. Por que que eu falo na questão da motivação? Porque a gente pode estar qualificado, mas eu não estou afim. Ah, não quero. Ah, mas eu tenho que mexer com isso, entendeu? Essa motivação, eu acho que é o mais complicado, principalmente porque tem que lidar com o público, muitas vezes o público que não, né, como vocês mesmos disseram, o público que não tem essa capacidade, às vezes, assim, cognitiva mesmo do entendimento de algumas palavras, algumas expressões que nem a gente tem, né, em várias vezes. Sim, eu estou pedindo uma ajuda, uma ideia, uma luz. E aí, quem que responde essa? Hein? Essa tá difícil. Acho que você, Alex. A pergunta de A milhões. discussão de vocês em Alagoas é bem mais interessante nesse aspecto. Então, vamos lá. Eu vou tentar, assim, eu acho que assim, tem vários pontos na tua colocação, não sei se teu nome aí, não sei se a gente... Eu me apresentei, porque eu sou uma pessoa tímida. Meu nome é Silvana e eu trabalho na Funalfa, né, que é a Fundação Cultural, Fundação Secretaria Cultural da cidade. E então, a minha pergunta, porque eu sou uma pessoa periférica,
sei das dificuldades e, enfim, sei também da dificuldade da pessoa de conseguir compreender e querer participar. Bacana, Silvana. Olha, eu acho que tem várias abordagens aí na tua fala, assim, né? Eu acho que a primeira tarefa, como eu disse antes aqui, é tornar os dados concretos mais exatos, vamos dizer assim, os números, a gente poder falar deles de uma forma mais simples, né? Como eu disse, também não tem a solução ainda, a gente tem que chamar os comunicadores aqui, né? E acho que é importante que a cultura esteja aqui envolvida, você também no centro da cultura, tem um papel nisso também, ajudar a gente a descobrir junto como fazer, né? Mas também, como você também disse, tem um conjunto de dados que você verifica em campo que são outros tipos de dados, né? Que talvez podem estar num outro tipo ou numa outra página, vamos dizer assim, dessa plataforma, que são dados qualitativos, que nem sempre são muito fáceis talvez as evidências não estejam muito claras, né? Talvez, mas é importante, por exemplo, sensação de segurança. Não é um dado que você mede exato, é uma sensação, é uma informação completamente diferente, por exemplo, da ocorrência de crimes. Então, por exemplo, a sensação de segurança se mede com metodologias qualitativas. Eu tenho que ir a campo, eu tenho que entrevistar as pessoas, eu tenho que colher questionários, depoimentos. Isso vai me dar outro tipo de dado, que não são números necessariamente, mas são manchas no território. Não, olha, nessas áreas aqui, as pessoas, nesse quarteirão, as pessoas se sentem mais inseguras, né? É uma evidência, mas é uma evidência qualitativa. Diferente, por exemplo, e vou dizer uma coisa, geralmente, eu estou falando porque eu atuo um pouco nessa área também, né? E de que, geralmente, aonde as pessoas se sentem inseguras, não necessariamente tem ocorrência de crime. Não necessariamente tem ocorrência de crime, mas o ambiente daquele entorno tem características que fazem as pessoas se sentirem inseguras. Você só vai descobrir isso aqui, isso como? Entrevistando as pessoas, conversando com elas, usando metodologias qualitativas, né? Então, essa é uma limitação dos dados frios, dos números exatos, né? Que também precisa ter essa consciência, né? Então, depende muito, aí vai depender da disponibilidade da sociedade, da vontade de fazer mais, né, da vontade da prefeitura de avançar mais com os níveis de informação que quer chegar no observatório e depende da área também, né? Na área de segurança merece uma discussão dessa, né? Então, acho que é importante ter essa noção do que é qualitativo, o que é quantitativo para a gente poder trabalhar, sabe? Então, como diz, mais uma coisa, é comunicação, né? É botar todo mundo para conversar sobre isso e encontrar formas mais claras de falar sobre os números, mas também de falar sobre isso que você acabou de dizer, de como captar essas informações que não são exatamente super mensuráveis, que não estão nas grandes bases de dados, né? Então, acho que são coisas diferentes, mas são coisas tão importantes quanto o restante da base de dados. Acho que é mais ou menos aí que eu tentei fazer minha abordagem. Não sei se nossos colegas aqui têm outros comentários em cima disso. Olha, sinceramente, não. Eu acho que os dados que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, na parte da cultura, são muito pobres para a gente, sinceramente, assim, porque foca muito na parte de equipamento, quantidade de projetos de fomento, sabe? Tenta quantificar uma coisa que eu acho que o Alex falou bem, às vezes, uma parte de percepção dos equipamentos culturais ou da quantidade de atividades que tem, né, nos equipamentos públicos, talvez dê mais uma noção do que a cultura para o município, mas tem alguns temas que são difíceis mesmo da gente mensurar, né, frequência nos equipamentos culturais, tipo, será que é relevante? Aqui estavam tentando medir um tempo, quantidade de pessoas que participavam da virada cultural, um evento que pega o município inteiro de São Paulo, que é enorme. Era uma coisa, tipo, insana, assim, como que eles faziam essa amostragem. Então, e fala assim, cada vez tinha mais público, né, tem mais público, mas significa o quê tudo isso, né? O evento está maior, tem mais atividades, cultura envolve outras coisas, tem uma interface com educação muito grande, né, aqui tem os equipamentos do CELS, o Centro de Educação Unificado, que tem muita
atividade cultural, teatro, cinema, dança, enfim. Como mensurar tudo isso, né? E se vale a pena, talvez, pesquisas amostrais, que também são caras, mas que, dependendo de como é feita, é viável, possa dar mais visibilidade e conseguir abordar essa parte nos observatórios, que não vai ser necessariamente, como o Alex bem colocou, um número lá que vai estar no site, né? Então, talvez tenha que pensar em outras formas mesmo de mensuração. Ele deu o exemplo da insegurança, mas talvez em cultura, acho que é isso, né? Acho que a pesquisa pode focar muito nisso, se tem atividades culturais suficientes, se tem equipamentos de lazer, que também pode também ter fácil com esporte, né? Ou seja, tem muitas nuances aí nesse tema, né? Não sei se eu ajudei muito, Silvana, desculpa, mas realmente eu falei a pergunta de milhões, porque para a gente também sai muito cara, que é a parte de cultura, principalmente, né? Enfim. Ô, Silvana, a sua pergunta é muito interessante, assim. E eu sempre, nas minhas capacitações sobre indicadores, eu gosto de usar uma frase, que há uma controvérsia sobre quem disse, mas ela diz o seguinte, né? Nem tudo que conta pode ser contado e nem tudo que é contado conta, né? No sentido de que vários aspectos que são importantes para o planejamento, para a política da política pública, a gente não consegue traduzir em números, né? E várias coisas que a gente conta, né? A Marília deu alguns exemplos, dizem muito pouco sobre a política pública, ou não dizem aquilo que de fato, ou não aponta para aquilo que de fato precisa ser monitorado ou avaliado em termos do impacto da política pública. Então, acho que esse é o nosso dilema, né? Não tem como fugir disso. E as metodologias quantitativas, né, ou aquilo que a gente pode abordar do ponto de vista quantitativo, tem suas limitações mesmo. A gente precisa reconhecer isso. Dito isso, acho que um caminho, né, para a gente explorar mais aspectos de metodologias qualitativas é parcerias, né? Quando se fala de qualitativo, também não é qualquer coisa, tem metodologia para isso, tem pessoas que estudam sobre o assunto, que desenvolvem metodologias aceitas, vamos dizer assim, cientificamente, né? Não é meramente senso comum, ou pegar, né, o senso comum e aplicar, tem metodologia para isso. Se você me trouxesse, se estivéssemos aqui no contexto da Prefeitura de Belo Horizonte, você me trouxesse essa demanda, a minha resposta para você seria essa: vamos procurar parceiros dentro, né, dos nossos parceiros do observatório, se alguém está trabalhando com metodologias desse tipo, que possam ajudar, porque vocês têm aí uma universidade federal também, né, não conheço em detalhes, né, como é o ambiente acadêmico de Juiz de Fora, sei que tem a federal, mas devem ter outras universidades, e as universidades têm um campo enorme para desenvolvimento de pesquisas, e muitas das vezes estão dispostas a fazer parcerias com as prefeituras, porque a prefeitura tem o campo para o estudo, tem o dado, né, e facilita o desenvolvimento da pesquisa, e às vezes as pesquisas não são desenvolvidas de forma adequada, são desenvolvidas e o resultado fica ali engavetado, não gera feedback para a prefeitura. Então, a gente acredita muito nessa questão da parceria, e a gente, se fosse no nosso contexto aqui, a gente iria buscar mapear entre os nossos parceiros algum professor, né, algum pesquisador que estivesse trabalhando com metodologias do tipo e que pudesse ajudar, né, e que proporia uma parceria, né, a princípio sem envolver repasse de recursos, de repente uma orientação de uma monografia, de uma dissertação de mestrado, que pudesse interagir com o trabalho de vocês e ajudar. Acho que esse é um caminho, por isso que a gente aposta muito nas parcerias com as universidades. E já conseguimos aqui na Prefeitura de Belo Horizonte viabilizar várias parcerias do tipo, parcerias de mão dupla, né? A universidade ganha por ter um campo de pesquisa e a Prefeitura ganha ao ter informações qualificadas para dizer alguma coisa ou para ter um feedback sobre como está sendo o desempenho da política pública, tá? Acho que é importante ter essa ideia da parceria, mas também é importante focar na capacitação dos técnicos. Eu acho que esse é um aspecto que a prefeitura precisa investir. Não pode acreditar que sempre você vai encontrar um parceiro externo para resolver aquelas demandas que você precisa, né? Aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente já tem uma cultura de longa data, de qualificação de equipes técnicas permanentes. Isso também é importante, não é? Para que a gente consiga e que essas equipes técnicas nas secretarias consigam desenvolver
as atividades, e até para demandar isso de parceiros externos que tenham capacitações, que tenham a capacidade da demanda, né, de fazer a demanda. A gente vê muito isso, termos de contratação de consultoria, que você lê o termo e você não entende o que a pessoa quer. Aí o consultor contratado chega e entrega o que ele quer entregar. Então, é preciso ter a capacitação interna também, até para fazer uma demanda de forma adequada, seja via contratação, seja via parceria, né? Porque você otimiza o tempo daquela pessoa disposta a fazer a parceria. Então, isso é importante, parcerias externas e capacitação para dentro também, capacitação das equipes internas. Do ponto de vista disso, de ampliar o acesso, né, facilitar com que as pessoas tenham condições de se apropriar daquelas informações, daqueles números que são divulgados, como eu já mencionei, isso é um grande desafio. Ao longo da nossa história como observatório, a gente tentou isso de algumas formas. Durante o momento, nos idos de 2016, se eu não me falha a memória, não, 16, não, 12, 13, por aí, a Rosane está aqui me escutando, está aqui, depois ela me diz exatamente quando foi. Nós fizemos uma cartilha, a gente estava trabalhando ainda com monitoramento da agenda ODM, e nós fizemos uma cartilha. A gente tinha uma autoavaliação de que o relatório era muito técnico, como ainda é hoje, uma linguagem essencialmente técnica, né, de especialistas para especialistas. E a gente tentou fazer uma tradução desses principais resultados, né, vinculados aos 8 objetivos do milênio, para uma linguagem mais popular. E fizemos uma cartilha, construímos uma cartilha, e fizemos rodadas de reuniões regionais com forças que eram comissões regionais que acompanhavam as obras do orçamento participativo. Então, eram compostas basicamente por lideranças comunitárias, né? E a gente sabe como é a situação no Brasil, né? Tende a ter um nível de escolaridade menor e, portanto, a gente tem uma dificuldade maior de fazer com que as pessoas entendam os resultados daqueles números, daqueles indicadores, como a Marília disse, muitos deles com fórmulas matemáticas sofisticadas de cálculo, né? Então, nesse momento, a gente enfrentou esse desafio dessa forma, criando uma cartilha, fizemos as reuniões, o resultado foi até positivo. Depois, até por falta de pernas da nossa equipe, a gente não reeditou iniciativa do tipo, mas serviu ali de experiência e teve um resultado positivo. Então, acho que essa pode ser uma alternativa. Além disso, a gente faz reuniões, não temos um programa contínuo de capacitação, mas a gente está sempre fazendo reuniões com os conselhos, né? Principalmente os conselhos ligados àquelas áreas com maior dificuldade de mensuração de resultados, e aí, inevitavelmente, a gente está falando das áreas de assistência social, né, direitos humanos, né? Alguns temas complexos, como ligados aí à equidade de gênero, né? Trabalho infantil. Então, a gente está sempre participando e levando a capacitação, tanto em termos da metodologia do uso de indicadores, quanto também do monitoramento que a gente faz da agenda ODS. É uma forma que a gente encontra também de ampliar o acesso a essas informações e capacitando pessoas para que elas tenham um melhor entendimento da importância daqueles dados, do que aqueles dados estão dizendo, e traduzir isso em termos da sua participação enquanto sociedade civil nesses conselhos de cobrança, né, por resultados de políticas públicas. Então, acho que essa é uma contribuição que a gente dá também para melhoria, vamos dizer assim, das políticas públicas, no sentido de capacitar aqueles que estão fazendo o controle externo dessas políticas públicas. É isso, Pedro. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, você acabou respondendo a minha pergunta e a do Anderson também. Foi ótimo. Eu ia perguntar exatamente sobre as parcerias com a universidade, que é algo também que o observatório aqui está construindo em família, né? Foi muito legal de saber. Gente, alguém precisa... Muito bacana, bacana. Faz uma pergunta? Tem certeza? Todas respondidas, né? Que coisa boa. Então, acho que deixa eu já frente, então, para a gente finalizar. Aqui nesse próximo vídeo também. Então, a gente queria agradecer, né, de novo a participação de todos os observatórios, de BH, Alagoas e São Paulo. Muito obrigado, Marília, Rodrigo, Alex, e também todos que estavam aqui também presentes, que também fazem parte dos observatórios. Também queria agradecer a participação de vocês também estarem aqui, terem colaborado. E tá isso, né? Nesse processo de construção do observatório, a gente ainda vai organizar novos eventos, novas parcerias, novas oficinas também com vocês. Acho que isso é só uma etapa de um caminho de construção do observatório e que a gente espera que realmente seja funcional, que seja interessante para
para a Prefeitura de Juiz de Fora. Então, tá? Obrigado, gente. Boa tarde e até a próxima. Obrigado, Pedro. Um abraço a vocês todos aí. Boa sorte na consolidação, na construção desse observatório. Obrigada, gente. Obrigada, Pedro, Natália, o pessoal que participou da organização do evento. E é isso aí, vamos firme, gente. Né? Os desafios são grandes, mas valem a pena. Obrigado, Pedro e demais colegas. Em breve a gente quer ter notícias de vocês aí, do avanço aí do projeto de vocês. Né? Quem sabe um novo evento já tendo Juiz de Fora participando, apresentando a sua experiência. É então, verdade. Sigam em frente, estão no caminho certo, com certeza. Um abraço a todas e todas. Valeu, gente. Até mais. Gente, boa tarde. Tchau. Tchau. Boa tarde. Tchau, boa tarde.